Todos nós carregamos dentro de nós uma sombra. E quanto menos ela é incorporada na nossa vida consciente, mais escura e pesada ela se torna. Quando uma inferioridade é reconhecida, existe a possibilidade de corrigi-la. Mas se for reprimida e isolada do nosso entendimento, nunca será ajustada e pode explodir inesperadamente em um momento de distração. De qualquer jeito, ela se transforma em um obstáculo subconsciente, impedindo nossas melhores intenções. Carl Jung aborda 2 tipos de sombras: a sombra pessoal, que é a parte não revelada da nossa personalidade, e a sombra coletiva, que representa o lado oculto da sociedade. Começando pela sombra pessoal, Jung a descreve como aquilo que uma pessoa prefere evitar ser. Ela representa atributos e características do ego que são desconhecidos ou apenas parcialmente conhecidos. É constituída pela soma de todas as qualidades desagradáveis que tendemos a esconder de nós mesmos. A sombra abriga inferioridades que são comuns, mas que preferimos ignorar, pois são vistas como frágeis, socialmente inaceitáveis ou até malignas. A sombra se manifesta mais claramente quando tomados pela ansiedade, outras emoções ou sob efeito do álcool, levando-nos a fazer uma observação hostil em um momento de descontração. Quando rejeitamos algo em nós, projetamos isso nos outros. É possível reconhecer a própria sombra e ter alguma consciência dela, ou seja, estando sob o controle do ego. No entanto, muitas pessoas negam sua sombra a tal ponto que não têm consciência de seu comportamento sombrio e, portanto, não conseguem controlá-lo. Nessas circunstâncias, a sombra age de forma independente, manifestando-se em humores inexplicáveis, irritabilidade e crueldade. Ao longo de suas obras, Jung enfatiza a importância de compreender a sombra na psicoterapia e suas manifestações na vida do indivíduo. Embora a sombra seja geralmente vista como negativa, ela pode ter um lado positivo. Explorar nossa sombra pode nos revelar qualidades positivas. Jung menciona que a sombra apresenta várias boas qualidades, como instintos normais, reações adequadas, percepções realistas e impulsos criativos. Uma das colaboradoras mais próximas de Jung, Marie-Louise von Franz, afirma que a sombra não é sempre negativa. Ela se assemelha a qualquer ser humano com quem precisamos lidar, às vezes cedendo, outras resistindo, ou amando conforme o necessário. A sombra torna-se hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. Ela contém vários tipos de qualidades, forças e potencialidades que, se não forem exploradas, podem levar a um empobrecimento da personalidade, criando barreiras inconscientes que impedem o crescimento e a incorporação dessas boas qualidades que permanecem adormecidas em nossa psique. Por exemplo, uma pessoa pode julgar que ser assertiva é sinônimo de grosseria ou agressividade, e assim perde a confiança e a habilidade de se expressar de maneira honesta e respeitosa. Isso pode resultar em menor proatividade, dificultando conquistas profissionais e financeiramente. Quando essa pessoa encontra alguém assertivo, pode sentir ressentimento e culpa, tornando sua sombra mais escura e pesada. Esses aspectos valiosos devem ser incorporados na experiência prática, em vez de reprimidos, cabendo ao ego superar seu orgulho. Também encontramos nossa sombra nos sonhos, representada como uma figura do mesmo sexo do sonhador. Isso se manifesta como uma crítica interna vindo do inconsciente, uma espécie de juiz interior que nos repreende, resultando frequentemente em um silêncio envergonhado. Devemos identificar o conteúdo da sombra e integrá-lo à nossa personalidade. Este é o processo de internalizar a sombra, que também é conhecido como trabalho com a sombra. Aqui tem início a árdua e extensa jornada de autoeducação, onde é necessário engajar-se em longas e complicadas negociações com a sombra. Esse trabalho psicológico pode ser comparado aos feitos de Hércules. Ao lidar com a sombra,
pode-se examiná-la externamente ao observar sinceramente as próprias reações emocionais e as interações com os outros, e internamente ao explorar os próprios sonhos. Isso permite que se alcance a iluminação e diminua-se o potencial destrutivo da sombra, não lutando contra a escuridão, mas trazendo a escuridão à luz e a luz à escuridão. Como Jung afirma, não há luz sem sombra, assim como não há totalidade psíquica sem imperfeição. Não devemos aspirar à perfeição, mas buscar a totalidade da personalidade. O processo vitalício de individuação busca equilibrar os reinos consciente e inconsciente, alinhando o ego ao self total da personalidade. Ainda que seja assustador ou sombrio confrontar nossa sombra, encontrar a verdade oferece alívio. Discernir a verdade é exercer a autenticidade, uma profunda exploração nas profundezas do nosso ser, examinando possibilidades e limitações, distorções e aspectos suprimidos e frequentemente esquecidos de nós e de nossas habilidades. Contudo, a maioria das pessoas é extremamente relutante em refletir profundamente sobre os aspectos morais de seu comportamento consciente e ainda menos considerar como o inconsciente os influencia. A sombra também pode incluir elementos que originam-se de fontes externas à vida pessoal do indivíduo. É aí que encontramos a sombra coletiva, o lado oculto ou pouco reconhecido de uma sociedade e cultura, consistindo naquilo que se opõe aos nossos valores compartilhados. A sombra coletiva simboliza um gigantesco aspecto multidimensional, frequentemente aterrador, mas furtivo, da existência humana. Refere-se aos danos massivos causados por humanos entre si e na natureza, e aos extensos efeitos subsequentes sobre gerações futuras. Detectamos a sombra coletiva na proeminência de violência e opressão, na invisibilidade do sofrimento atual e na rejeição de responsabilidade contemporânea. O conteúdo da sombra coletiva pode se manifestar brutalmente em guerras, massacres e genocídios, mas também pode se ocultar sob a fachada atraente de empreendimentos missionários, como a imposição de determinado idioma, uma realidade orwelliana que vivenciamos hoje. Conforme a natureza de todo conteúdo sombrio, individual ou coletivo, sua presença e impacto podem ser onipresentes sem evidências explícitas. A sombra coletiva se materializa externamente em atrocidades, perseguições, sofrimento físico, doenças, pobreza, subnutrição, alcoolismo, crime, extinção cultural, entre outros. Internamente, pode emergir dentro de cada psique individual como aversão a si mesmo, a própria herança e cultura, depressão e sentimentos de impotência, desejo de vingança ou de que outros compartilhem sua dor. Historicamente, a sombra coletiva tem sido descrita como o mal, na tradição cristã, simbolizada pelo diabo. Quem é possuído pelo diabo perde sua qualidade humana e assume uma natureza demoníaca. Nossa resposta inicial ao mal deve ser a busca pelo autoconhecimento e integridade, que requer assimilar os aspectos sombrios. O indivíduo precisa confrontar implacavelmente a profundidade do bem que pode realizar e dos crimes que pode cometer. Problemas reconhecidos em uma sociedade específica podem ser considerados sombrios se houver negações, projeções e uma falta de responsabilidade individual e coletiva evidente. Portanto, a responsabilidade moral, política e espiritualmente é especialmente vital que tenhamos a coragem de enfrentar nossa própria escuridão, o que, por sua vez, liberta outros do fardo de carregá-la por nós. Ao responder a exemplos históricos de sofrimento em massa, como guerras, genocídios, holocaustos e opressão generalizada, cujos impactos persistem, temos como seres humanos muito a aprender. Negar, frequentemente ligado ao desejo de avançar e deixar o passado para trás, parece ser a abordagem mais comum e geralmente a primeira reação.
Houve e existem muitas tentativas de enfrentar passados difíceis e dolorosos por meio de desculpas públicas pelo apoio a atrocidades, arrependimento, pagamentos de reparações após guerras, peregrinações a locais de grande sofrimento, entre outras ações. No entanto, como podemos lidar com o passado de forma que a integração da sombra ocorra profundamente e amplamente dentro de uma população? Em vez de ficar apenas em um nível simbólico através de leis ou políticas. Recordar e falar sobre o que muitas vezes parece indescritível é inevitavelmente um processo doloroso para vítimas, perpetradores, espectadores e testemunhas. Qualquer processo desse tipo só deve ser considerado bem-sucedido ou razoavelmente completo quando dor, indignação, traição, sofrimento e todos os outros sentimentos tiverem sido expressos e ouvidos, e quando a responsabilidade tiver sido assumida. Dizer a verdade é tanto a forma mais desejável quanto a mais viável de lidar com um passado difícil. Um exemplo de terrível psicose em massa representada pela sombra coletiva é a Alemanha nazista, onde as pessoas sucumbiram à natureza demoníaca através de suas sombras pessoais ao se juntarem ao partido nazista e cometerem atos piores do que poderiam ter imaginado em condições sociais normais. Esse exemplo ilustra que a sombra pessoal serve como uma ponte para a sombra coletiva. Por isso, é crucial resolver primeiro os conflitos internos da sombra pessoal para evitar cair, de maneira inconsciente, na sombra coletiva. Isso nos permite, então, influenciar outros, e a sociedade como um todo se beneficiará se praticarmos a atenção plena. Saberemos como investigar profundamente a natureza da guerra e, com essa percepção, despertar as pessoas para que possamos evitar juntos repetir os mesmos horrores incessantemente. A guerra existe em todos nós, como em tudo, e tudo está propenso a explodir, fazendo de todos corresponsáveis. Em suma, devemos inicialmente reconhecer nossa sombra pessoal e nos engajar em longas e difíceis negociações com ela, sendo sinceros conosco e em nossas interações com os outros, observando nossas reações emocionais e explorando nossos sonhos para não nos tornarmos vítimas passivas de nossa sombra e de nossas projeções inconscientes. Isso nos permite resgatar as boas qualidades adormecidas dentro de nós, melhorando nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Assim, podemos estar cientes da sombra coletiva, evitando sermos capturados por ela, e assumimos a responsabilidade de abordar a negação de questões importantes, assim como a falta de iniciativa individual e coletiva. Ao ter coragem de suportar nossa escuridão, garantimos alívio aos outros, pois dizer a verdade é o meio mais desejável de lidar com um passado árduo, em vez de ignorar as atrocidades e permitir que a sombra cresça a ponto de reencenar a história. Espero que tenha apreciado este vídeo sobre a sombra. Para apoiar o canal, você pode curtir, comentar ou compartilhar o conteúdo. Um abraço do seu amigo Entre Mundos e Mentes.